A gente só pode fazer especulações sobre isso. Não existe evidência concreta que foi os Estados Unidos que começou, impulsionou a investigação da Lava Jato. E, na realidade, eu entrevistei Dilma, foi a primeira entrevista depois da Câmara dos Deputados voltou para o impeachment dela, e eu perguntei a ela exatamente isso, se ela acredita que a CIA, o NSA, o governo dos Estados Unidos fez um papel importante no impeachment dela. E ela negou, ela disse que não, eu acredito que isso começou de facções domésticas, não lá nos Estados Unidos, apesar do fato que, obviamente, é muito difícil para coisas acontecer importantes aqui no Brasil sem, pelo menos, a aprovação dos Estados Unidos. Mas foi interessante para mim que durante o impeachment, os senadores mais importantes do PSDB e outros do centro-direita liderando o processo do impeachment estavam viajando frequentemente do Brasil para Washington para encontrar com pessoas cruciais no estado da segurança e exteriores, relações do exterior dos Estados Unidos. Mas precisamos lembrar a mesma coisa que se você me perguntasse em 1965 se eu tenho evidência que os Estados Unidos fez um papel importante no golpe de 64, eu responderia que eu acredito, mas não tenho evidência, porque essa evidência não apareceu até uns 69 ou 70, 5 ou 6 anos depois. Então, obviamente, é interessante que o NSA estava espionando contra Dilma, contra Petrobras. E é possível, óbvio, que isso pode ter um papel no Lava Jato e a corrupção do Petrobras, da investigação do Petrobras. Mas, por outro lado, os Estados Unidos estavam espionando também na ministra da Minas e Energia, na realidade foi o parceiro do Canadá que estava fazendo isso, e os Estados Unidos estavam espionando contra qualquer instituição que tinha poder, que tinha influência econômica. Não era só Petrobras e só o Dilma. Então, é difícil para afirmar, mas obviamente essa questão existe com evidência, mas não evidência conclusiva. Não é uma teoria de conspiração. Tem muita evidência concreta, graças a Vaza Jato e esse arquivo, mostrando que o tempo todo os procuradores da Lava Jato estavam trabalhando muito juntos com o Department of Justice nos Estados Unidos, conspirando, planejando, recebendo quase ordens, porque os Estados Unidos acreditavam que tinha muito interesse da corrupção da Petrobras e tudo isso, e parece muito óbvio para mim, com toda a evidência que não só nós divulgamos, mas também outros parceiros jornalísticos divulgaram, que o relacionamento entre a Força Tarefa Lava Jato e os Estados Unidos era muito mais perto do que todo mundo sabia. E várias vezes as conversas eram sobre a questão do poder, que como pode transferir onde o poder estava para outros países, para outros mercados, e sem dúvida nenhuma que pessoas participando nessas conversas tinham outros objetivos muito além de questão da corrupção dentro do Brasil. É difícil saber exatamente que pessoas estão pensando no nível dos motivos. Motivos geralmente são muito complexos, misturados, mas por outro lado eu fiquei meses lendo as conversas privadas entre Sérgio Moro e Deltan e outros procuradores. Então eu acho que eu tenho mais do que a especulação sobre os motivos por causa disso. É quando pessoas estão falando na privada, quando a gente pode entender a verdade. E eu acho que o Sérgio Moro sempre estava bem preocupado com tudo que os Estados Unidos estava pensando.
a primeira coisa que ele fez depois ele saiu do governador Bolsonaro é correr onde? Dos Estados Unidos. Ele estudava dos Estados Unidos. Ele sempre tinha essa conexão para, na minha opinião, na forma clássica, complexa da vira-lata, sempre querendo dar aprovação dos Estados Unidos, sempre pensando que é importante é que os Estados Unidos está fazendo. Eu acho que ele estava tentando copiar os métodos dos Estados Unidos. Tudo que ele levou para o pacote de anticrime foi baseado no modelo dos Estados Unidos, com plea bargains, com tudo isso. Então, o tempo todo, o Sérgio Moro estava bem preocupado com, podemos falar, a visão dos Estados Unidos sobre o trabalho dele. Isso eu consigo afirmar sem dúvida nenhuma. Olha, primeiramente eu acho que o poder do narrativa sobre corrupção e anticorrupção era bem visível aqui no Brasil há muitos anos. Eu li muitos artigos nos jornais brasileiros sobre o golpe de 64 e o tempo todo foi justificado com essa narrativa que o governo era bem corrupto. O New York Times e a revista Time, que era muito poderoso naquela época, justificou o golpe de 64 como uma luta contra a corrupção. Isso sempre foi usado, explorado para o Departamento do Estado, do State Department dos Estados Unidos, para fazer golpes, mudar governos, sempre levantando a bandeira anticorrupção. Então, por décadas isso foi bem explorado para esse tipo de interesses. E, além disso, eu acho que o modelo da corrupção nos Estados Unidos é exatamente isso, para proteger a classe econômica, mas mais do que isso, para transferir poder de setores democráticos para os procuradores e o sistema judicial. Porque, por exemplo, depois da crise financeira em 2008, não tinha nenhuma pessoa na Wall Street que foi processado criminalmente pelo governo do Obama, porque o governo do Obama foi bem aliado com os setores do Wall Street. Wall Street apoiou Obama muito na eleição de 2008, doou muito dinheiro para partidos democratas. Então, esses poderes com plea bargain, com tudo isso, é usado para, na primeira instância, proteger pessoas quando elas estão pego fazendo corrupção grave, mas o sistema não quer prender elas. Eles vão oferecer um acordo, pode confessar que você é culpado e em troca não vai receber nenhuma punição, vai ficar 60 dias na prisão mais confortável, depois tem todos os seus direitos. É usado para proteger aqueles que eles querem proteger. Mas, por outro lado, quando tem competição para o sistema econômico, por exemplo, quando tem pessoas querendo agora criar Bitcoin ou fazendo outro tipo de setores que são vistos como ameaças para o establishment, eles podem usar esse mesmo sistema para punir e destruir qualquer pessoa, qualquer empresa que está competindo. Desculpa, tem mais um ponto e eu acho que o fato que Sérgio Moro é quase obsessivo com essa tentativa de copiar os sistemas nos Estados Unidos é exatamente com esse motivo, para também transferir, concretizar o poder nas mãos dos procuradores, do Ministério Público, do Judiciário, em vez de os setores democráticos, que ele acredita que está protegendo a corrupção. O único exemplo que posso lembrar que é parecido na realidade é depois a eleição de 2016, quando Donald Trump ganhou, e obviamente o sistema, o establishment estava completamente em pânico por causa disso.
e eles não sabiam que eles deveriam fazer. E o que eles fizeram criou um procurador especial que era o diretor do FBI, ou Polícia Federal dos Estados Unidos, Robert Mueller. E esse tratamento do Robert Mueller como um super-herói, o padre da ética, um homem que nunca faria nada errado, apesar do fato que ele era parte do governo do Bush e Cheney, que criou mentiras sobre a invasão do Iraque. Ele fez testemunho no Congresso em 2002, falando que ele tinha evidências, provas que o Saddam Hussein tinha armas nucleares e biológicas que ele não tinha, como o mundo sabe. Apesar desse fato, essa memória foi ignorada e ele foi criado como um herói, como a pessoa que vai salvar, na realidade, a democracia, que a democracia fez uma decisão errada, que o povo tomou uma decisão errada, votando no Donald Trump, exatamente que tem muitas pessoas aqui no Brasil que acreditavam que o povo brasileiro fez a decisão errada quando votaram em Dilma em 2014 para ser reeleito. E a tentativa de repetir, de cancelar a eleição usando um procurador que foi criado como um super-herói na imagem criada pela mídia, para mim foi muito parecido o que aconteceu nos Estados Unidos com Robert Mueller, que foi criado e enviado para destruir Donald Trump, exatamente como foi feito com Sérgio Moro. Para mim é uma tentativa bem antidemocrática, porque obviamente Sérgio Moro nunca foi eleito para nada, exatamente como Robert Mueller nunca foi eleito para nada. Mas o establishment queria que eles salvaram o país da decisão democrática. E isso para mim é uma tática muito perigosa, que agora vamos usar a lei e a narrativa sobre a corrupção para repetir e destruir o direito do povo para decidir quem deveria ser os líderes. Eu acredito que a operação da Lava Jato foi a força mais poderosa, mais importante, mais impactante no Brasil, sem dúvida nenhuma, começando em 2014 até 2018. E isso foi uma situação muito grave, que eu vou citar uma entrevista que o Rodrigo Maia fez com o Jovem Pan em 2019, quando ele era ainda presidente da Câmara. E ele lembrou que a ideia do impeachment da Dilma, que subiu depois da eleição de 2014 e a corrupção e a escândalo da corrupção, foi completamente morta. Não era viável, não era possível que o Dilma vai sofrer impeachment. E ele disse que isso se tornou não só uma possibilidade, mas uma probabilidade quando Sérgio Moro gravou as conversas entre Dilma e Lula na forma ilegal, sob a decisão do STF. E quando ele vazou essas conversas, na forma para criar uma nuvem de escândalo em cima da Dilma, com o Jornal Nacional, com tudo isso. E o Rodrigo Maia disse que sem essa ação do Moro, o impeachment nunca aconteceria, que seria impossível imaginar que o Dilma sofreu um impeachment sem isso. Então, o tempo todo, a Lava Jato estava fazendo isso, manipulando o processo democrático, o mundo político, liderado por um juiz que nunca foi eleito de nada, mesmo nunca aprovou como o Senado, como juízes do STF, só pelo menos foi um juiz na primeira instância controlando o país, com procuradores que também nunca foram eleitos nada. E, além disso, eles estavam fazendo muitas coisas antidemocráticas. Por exemplo, eu fiz, na realidade, uma reportagem ontem, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu é que tem um deputado de direita que é bem
perto do Donald Trump. E 9 meses atrás, os procuradores vazaram para o New York Times que ele estava sendo investigado para determinar se ele pagasse uma menina de 17 anos para viajar para um outro estado para fazer sexo com ela. Obviamente é um crime. Ele não está processado, não está indicado para esse crime, mas o New York Times publicou com manchetes enormes que o Matt Gaetz está sendo investigado para um crime de sexo com menores. 9 meses depois ainda ele não é acusado, então ele não tem a oportunidade de mostrar que ele é inocente. O Estado não tem a obrigação para mostrar a evidência, mas a reputação dele é completamente destruída. É isso que aconteceu o tempo todo durante a Operação Vaza Jato. O Deltan e o Moro tinham o poder na mão para destruir a reputação de qualquer pessoa que eles queriam usando vazamentos. E, na minha opinião, uma das revelações mais importantes que conseguimos fazer por parte da Vaza Jato, que na minha opinião não recebeu a atenção que mereceu. Então, o tempo todo, o Deltan e o Moro estavam negando veementemente que eles eram responsáveis por esses vazamentos. Foi óbvio que alguém estava vazando. O Bonner e o Jornal Nacional Globo o tempo todo gritando: essa pessoa é acusada de receber propina para uma outra pessoa na delação premiada. E estava destruindo reputações. E muitas vezes a pessoa nunca foi processado. Por exemplo, Rodrigo Maia, mesmo Rodrigo Maia, que até agora, se você mencionou o nome do Rodrigo Maia, todo mundo fala: Botafogo, brincando com esse nome, mas ele nunca foi processado de nenhum crime, nunca foi indicado, mas agora a reputação dele é machucada, pode parar destruído em vários setores por causa desse tipo de vazamento que é ilegal. Então, conseguimos mostrar que o Deltan estava vazando esse tipo do vazamento exato que ele estava negando, com esse motivo para pressionar pessoas, para delatar, para intimidar pessoas que o Lava Jato tinha esse poder. Isso é um poder muito perigoso, é um abuso, não é só um abuso do poder, mas é um crime para vazar coisas da investigação, exatamente porque tem Então, o Lava Jato estava controlando, manipulando o processo político e todo mundo tinha medo de desafiar. Mesmo o STF, o Moro o tempo todo estava ultrapassando os limites éticos, os limites legais, mas o STF sabia que o Moro era popular demais, uma figura mais popular no país. Ninguém conseguiu desafiar o Moro até conseguimos mostrar que a imagem do Moro era um fraude. E 3 meses depois, o STF começou a fazer decisões contra o Moro, saltou o Lula da prisão. E essa imagem, esse poder absoluto que o Moro tinha, ele usou isso para ser a facção mais poderosa política no Brasil. Para mim, a vilão principal nessa história da Lava Jato é a mídia brasileira. Porque na primeira instância foi a mídia brasileira, principalmente Globo, mas não só Globo, Veja, Estadão, Folha também, que criou a imagem do Sérgio Moro como um herói, que sempre era, na minha opinião, uma violação do dever jornalístico para mais ou menos proibir qualquer político de ser questionado. Isso é sempre errado para os jornalistas fazem. Mesmo Lula, Moro, FHC, não me importa. Quando o jornalismo cria uma parede da proteção em cima de política, que Moro era um oficial do Estado, isso é sempre uma violação da obrigação jornalística, que obviamente eles fizeram. Mas, muito além disso, João!
Mas foi muito interessante, além disso, que quando fizemos parceiros jornalística na reportagem da Vaza Jato com Veja e Folha, a Veja publicou uma carta a leitores, quase confessando que eles fizeram isso, mostrando 6 ou 7 capas da revista que mostrou Sérgio Moro como um herói, admitindo que eles errou no sentido que eles nunca estavam questionando o que Sérgio Moro estava fazendo e agora eles tinham na mão deles a evidência mostrando, nas palavras da Veja, que o Sérgio Moro cometeu crimes. A Folha também tinha um artigo do Ombudsman da Folha que entrevistou Sérgio Dávila, onde Sérgio admitiu que foi um erro grotesco, um erro enorme, fazendo exatamente o que estava descrevendo, que muitas vezes a Folha botou na manchete principal: político X é acusado de receber propinas com vazamento de Lava Jato, e quando a evidência nunca apareceu, a Folha nunca botou com a mesma manchete para falar: um ano depois não tem nenhuma evidência que esse político, cuja reputação nós destruímos, é culpado. E ele disse que ele vai aprender, e todo mundo no mundo jornalístico brasileiro deveria aprender que não pode fazer isso de novo. Exatamente o que o New York Times fez com esse deputado. Eu acho que é óbvio que tinha uma parte enorme das decisões. Quantos derrotas a Lula sofreu no STF e outros tribunais antes da Vaza Jato? Um depois de outro, depois de outro, depois de outro. De repente, 3 meses depois, começamos a relatar a Vaza Jato, ele é solto. Não baseado tecnicamente na questão do Moro fazendo coisas erradas, mas com essa decisão que alguém não poderia ser preso até com a segunda instância. Mas a crime foi criada por causa da Vaza Jato, que deixou o STF com coragem para fazer essa decisão. Sem dúvida nenhuma, eles não conseguiram tomar uma decisão assim, ou eles estão sendo ameaçados pelo militar, que eles não deveriam soltar Lula, mesmo se eles acreditassem que é a decisão certa. E de repente a clima mudou, porque mesmo os aliados jornalísticos do Sérgio Moro estavam falando que ele deveria renunciar na primeira semana da Vaza Jato. Veja publicou um editorial acusando de Moro de cometer crimes, que é uma coisa incrível Mas também a Estadão, que não era nossa parceira jornalística, também publicou um editorial falando que o Deltan deveria ser demitido e o Sérgio Moro deveria renunciar ao cargo público até tudo pode ser esclarecido. Então, esse clima foi o clima que permitiu o STF começar a desafiar o Moro, não só com naquela decisão soltando Lula, mas também revertiu a condenação de presidente da Petrobras, ou não, banco, não me lembro exatamente quem, mas porque eles decidiram que Moro errou, porque não permitiu o réu, depois de tudo, que ele tinha o direito de ser ouvido depois de tudo, e isso mostrou que o STF estava bem pronto a começar a tomar decisões contra o Sérgio Moro. Obviamente, a decisão final, que o Sérgio Moro era parcial e anulou as condenações a Lula, deixando Lula com direitos políticos de novo, foi a conclusão desse processo. Mas também acho que a coisa mais impressionante era que a coisa mais bizarra, podemos falar, que o Lula o tempo todo estava falando que, antes de tudo, tem todas as questões do caso dele.
o caso dele nunca deveria ficar com Sérgio Moro, porque não era relacionado com Petrobras ou Lava Jato, que deveria estar nos tribunais do São Paulo. E no primeiro dia da Vaza Jato publicamos 3 artigos. Um deles era sobre como o Deltan sabia que a evidência era muito fraca, permitindo o caso ficar com Sérgio Moro, mas eles queriam fazer isso porque eles saberam que o Sérgio Moro era muito favorável dos promotores do Lula, e o Moro fez isso sem a evidência. Então o Lula estava gritando, o advogado do Lula estava gritando 3 anos, o Moro nunca tinha a capacidade de julgar esse caso, e o STF estava rejeitando. De repente, 2 anos depois do Vaza Jato, ou foi Fachin, eu acredito, que decidiu que isso tinha razão. Então, tem pessoas que acreditam que Fachin fez isso para evitar uma decisão mais ampla sobre o fato que Moro era parcial, que aconteceu, mas isso mostrou como o clima mudou completamente depois do Vaza Jato. Olha, eu lembro muito bem que quando eu estava fazendo a reportagem do Snowden, eu sabia que minha obrigação como jornalista não era só para divulgar a informação, mas também explicar por que é importante. Eu acho que isso é uma obrigação, o trabalho do jornalista, para explicar para o público por que eles deveriam se importar sobre essas revelações. Porque eu sabia que tinha muitas pessoas pensando, olha, não sou terrorista, não sou pedófilo, não sou bandido, então, por que eu deveria se importar se o governo está lendo meus e-mails? E foi minha obrigação para explicar por que isso é tão perigoso. Então, mesma coisa com a Vaza Jato, eu sabia, é uma questão um pouco técnica, que porque é errado que um juiz pode colaborar com os promotores se o resultado fosse justo para punir corruptos. E eu disse muitas vezes, imagina que você é acusado de crimes graves que têm o potencial para mandar você para a prisão o resto da sua vida, ou próximos 20 anos. A única coisa que você queria naquela situação é o conhecimento que a pessoa que tem o poder de decidir se você é culpado ou não é imparcial, é objetivo, é sendo justo. E se você soubesse, depois de condenação, que a juiz que decidiu que você é culpado e mandou você para a prisão por 10 anos, por 15 anos, estava em segredo nas sombras o tempo todo, conspirando com os promotores, você nunca teria dificuldade de entender por que isso é um abuso do poder grave. Então, esquece que você acha sobre Sérgio Moro, o Lula, a questão se Lula é corrupto ou não. A coisa crucial para a sociedade é ter um processo justo. E o poder do juiz é tão extremo. O juiz pode tirar sua liberdade, pode fazer muito, pode mandar um invasão da sua casa. Então, com esse poder, vem muitas responsabilidades e limites que o juiz tem que obedecer para esse poder ser válido. Então, pode parecer uma tecnicalidade, mas na realidade é fundamental para o sistema para funcionar na forma justa. Então, se você me pergunta, você acredita que o público entende isso agora? Eu falaria talvez não o público todo, mas tem muitas pesquisas que mostrou que o Vaza Jato tinha um impacto na perspectiva do povo sobre Sérgio Moro, sobre Lava Jato, sobre Lula. A Lula está liderando as pesquisas agora por 25 pontos, quando em 2018 o antipetismo foi tão alto. Então, acho que
tinha muitas pessoas que mudaram como eles pensaram sobre essas questões. Depois a vitória do Bolsonaro em 2018, eu disse que é quase impossível de falar que um candidato não tem uma chance de ganhar, porque se Bolsonaro conseguiu ser eleito presidente da República, quem não pode? Então, eu nunca falaria que Sergio Moro nem nenhuma outra pessoa não tem chance. Mas eu acho que ele é um candidato muito fraco. Na primeira motivo que ele nunca fez política, ele não é um político, não sabe como fazer campanhas, ele não tem ele não é nem um pouco carismático, ele é uma cara que não tem a capacidade de comunicar com o povo. Tudo que políticos brasileiros têm para ter sucesso nas eleições, ele está completamente faltando. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele é um candidato de classe média, no máximo. É quase impossível ver a maioria do povo brasileiro, os pobres, as pessoas sofrendo por causa da depravação econômica, desigualdade, se conectando para Sergio Moro. Para mim, ele é candidato do establishment, do sector financeiro, do Globo, mas é muito difícil para ver Sergio Moro inspirando a grande maioria dos brasileiros. E, além disso, acho que é o espaço político que Sergio Moro vai ocupar. Tem o Lula dominando a esquerda, tem o Bolsonaro dominando a direita, tem parte da centro da direita, centro da esquerda, que está sendo ocupado pela Ciro Gomes, também pela João Dória. Os bolsonaristas odeiam Sergio Moro por causa que ele fez quando ele saiu do governo. Obviamente a esquerda e a centro-esquerda olham para Sergio Moro como uma figura completamente corrupta. Então o espaço que ele pode ocupar, que ele tem chance para ganhar da eleitora é muito pequeno, na minha opinião. Acho que o teto dele é 12%, talvez 15%, que nunca seria suficiente nem chegar no segundo turno. Obviamente, como eu disse, que ninguém pode prever política em qualquer país, muito menos aqui no Brasil. E para tentar é um pouco louco, mas isso é a minha perspectiva sobre o chance político do Moro. Primeiramente, eu acho que não tem muita diferença entre Sergio Moro e Bolsonaro. Para mim, foi completamente óbvio que o Moro estava apoiando o Bolsonaro na eleição de 2018, não só no segundo turno, mas também no primeiro turno. O Bolsonaro era o candidato do Sergio Moro. A mulher do Sergio Moro estava mais ou menos abertamente apoiando o Bolsonaro, que não necessariamente significa, obviamente, que Sergio Moro também estava, mas eu acho que é muito improvável que a mulher da figura pública como Sergio Moro apoiaria Bolsonaro se o Sergio Moro não também estava apoiando. Na questão da ideologia, ele era bem confortável no governo do Bolsonaro nas primeiras 18 meses, sempre defendendo o governo do Bolsonaro. Muito pouco vezes ele estava criticando o governo do Bolsonaro. Eu não vi quase nenhuma divergência na questão da política, da crime, da financeira, da saúde, entre Moro e Bolsonaro. Acho que uma diferença começou com a questão do Covid, onde Moro estava vazando para deixar claro que ele não estava aprovando como a pandemia estava sendo gerenciado pelo Bolsonaro, mas isso não é uma questão de ideologia, mas mais competência. Então, acho que a diferença da ideologia entre os dois são muito poucos. E também eu acredito que o Sergio Moro é um perigo mais grave para a democracia brasileira do que Bolsonaro.
Não necessariamente porque o Sergio Moro é uma pessoa mais ruim, mais autoritária do que Bolsonaro. Mas eu acho que Sergio Moro tem uma mentalidade completamente autoritária. Com tudo que eu li sobre Sergio Moro, ele tem uma mentalidade completamente autoritária, ou seja, que ele acredita que ele deveria ter o poder absoluto, porque ele acredita que ele é uma pessoa tão nobre, tão ética, que ele não precisa de limites no poder dele, porque os motivos dele sempre são completamente inquestionáveis, que para mim é uma característica da pessoa, faltando humildade, que é muito perigoso. Mas acho que o problema, o perigo mais grave ainda é que eu acho que o Bolsonaro era um presidente mais ou menos fraco. Ele tinha muita resistência de vários setores da sociedade brasileira, na mídia, no Congresso, do povo, dos sectores dos empresários. A única coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer até hoje é proteger seus filhos de ser preso, que para mim é a primeira prioridade do Bolsonaro agora. Mas todos os restos da coisa que ele queria fazer, ele quase não conseguiu fazer nada. Por causa disso, ele se tornou um escravo do Centrão, que agora está mandando tudo. Então, eu acho que por causa dessa resistência contra o Bolsonaro nos setores do establishment, que não é baseado na posição da ideologia do Bolsonaro, mas o comportamento do Bolsonaro, que ele quase é uma vergonha para os elites brasileiros, que o Sergio Moro nunca vai ter. Ele vai ficar sem resistência, só na esquerda, e eu acho que ele vai poder fazer muito mais do que Bolsonaro poderia fazer. Então, para mim, a pessoa que prejudicou e machucou a democracia brasileira nos últimos 5, 6 anos não é Jair Bolsonaro, mas é Sergio Moro. E a pessoa que é o maior perigo para a democracia brasileira agora não é Jair Bolsonaro, mas é Sergio Moro. Na realidade, estamos falando hoje quando a decisão judicial saiu do Tribunal Britânico aceitando o pedido da extradição dos Estados Unidos contra Julian Assange, que é baseado na teoria que o Julian Assange cometeu um crime quando ele recebeu documentos segredos e genuínos que mostraram crimes graves na parte do governo dos Estados Unidos, mas também do governo britânico e seus aliados. E a teoria que eles estão usando para criminalizar a publicação dos documentos que o Julian Assange fez, juntos com o New York Times e The Guardian e o País e outros jornais grandes, e que o Julian Assange foi além de papel do jornalista, ou seja, que ele não simplesmente recebeu os documentos relevantes e publicou, mas ele conspirou com o fonte dele, Chelsea Manning, para proteger a fonte dele. E foi muito interessante que quando o processo foi revelado e apresentado para o governo dos Estados Unidos sobre o governo do Trump, foi em maio de 2019. E eu publiquei um artigo no The Washington Post falando que esse processo que o governo do Trump fez contra o Julian Assange é um perigo muito grave, uma ameaça muito séria contra a liberdade da imprensa, porque que eles estão alegando, acusando o Julian Assange fez com a fonte dele é a mesma coisa que jornalistas no mundo todo fazem todos os dias com suas fontes. Você nunca simplesmente recebe documentos na forma passiva da fonte. Você sempre encoraja sua fonte para dar mais informação. Você tem não só o direito, mas o dever para proteger suas fontes também, para não ser preso, para ser protegido. Você fala para a sua fonte, olha, não me liga
no telefone aberto, usa Signal, um outro canal criptografado para ajudar seu fonte a ser seguro. Ironicamente, em maio de 2019, quando eu publiquei naquele artigo, foi o mesmo mês quando eu comecei a trabalhar com minha fonte da Vaza Jato. E 8 meses depois, eu publiquei naquele artigo no Washington Post, o Ministério Público e promotores muito aliados com Sérgio Moro processaram não só os 6 fontes supostas minhas, mas também tentou me processar criminalmente usando a mesma teoria que os Estados Unidos estavam usando contra o Julian Assange, que eu não simplesmente recebi na forma passiva os documentos da minha fonte, mas também eu tentei ajudar minha fonte a evitar ser preso, e quando eu fiz isso, eu se tornei parte da conspiração criminal, e por causa disso, todos os crimes que eles cometeram pode ser atributado de mim também. Essa teoria, que está pegando muito poder em muitos países, é uma ameaça muito grave para o jornalismo, porque jornalismo na época digital vai ser muito esse modelo que o Julian Assange viu antes de todo mundo, que vai ter uma fonte dentro de instituições do poder que vão vazar um grande arquivo da informação segreda, como Edward Snowden fez comigo, que foi do Panama Papers, da outros vazamentos do Wikileaks. E se o governo dos Estados Unidos poderia criminalizar esse modelo, eles estão criminalizando jornalismo investigativo. E o fato que eu fui protegido pelo STF não significa que esse risco não é muito extremo, porque eles estão tendo sucesso com o Julian Assange nessa tentativa. Então, para mim, o perigo é muito grave que eles estão fazendo isso. E outro perigo para mim na questão da imprensa, da liberdade da imprensa, é o papel do Big Tech e Silicon Valley. Ou seja, o fato que todos nós estamos dependendo agora do Twitter, do Facebook, do Google, do YouTube, para disseminar nossa reportagem. E ao mesmo tempo, essas empresas estão censurando com muito mais agressão todos os dias, está deixando o jornalismo muito restritivos. Nós sabemos que não conseguimos ultrapassar os limites criados não pelos governos democráticos, mas pelas empresas que não são eleitas democraticamente, e isso está criando limites muito severos no jornalismo, que também eu acredito é uma ameaça muito grande. É muito assustador, é incrível. Nos Estados Unidos, a centro-esquerda e partes da esquerda estavam aplaudindo o Facebook, Google e Trump, Twitter, para proibir Donald Trump de usar a internet. E também aqui no Brasil tem grandes partes da esquerda que estão apoiando e aplaudindo e expressando gratidão para as grandes empresas do Silicon Valley quando eles estão proibindo Bolsonaro de expressar coisas em nome de combater a desinformação. Mas eu acho que a esquerda brasileira tem que entender e tem que pensar, e também nos Estados Unidos, é que depois o Twitter e Facebook proibiram Trump de usar as plataformas, quando ele foi o presidente eleito do país mais poderoso do mundo, que as pessoas que levantaram para denunciar o censura do Trump para Twitter, Facebook e Google não eram pessoas da direita. Foi o Angela Merkel, do chanceler da Alemanha, foi Emmanuel Macron, do presidente da França, foi o presidente do México, López Obrador, que obviamente não são amigos do Donald Trump, muito pelo contrário, mas eles entenderam se nosso discurso político está sendo policiado, controlado ou limitado pelas empresas grandes que não podemos controlar democraticamente,
eles vão ter poder mais do que governos eleitos, mais do que países democráticos. E mesmo o presidente da República, que foi eleito como Trump, Bolsonaro, pode ser silenciado pelas empresas, é um perigo muito grande. E o fato que Angela Merkel e AMLO e Emmanuel Macron e oficiais da ONU conseguiram reconhecer isso, mas a esquerda brasileira e a centro-esquerda dos Estados Unidos não conseguiram, estavam aplaudindo com gratidão para as empresas grandes. É uma situação muito preocupante, porque quais instituições nós confiamos para decidir que é verdade e que é falso? Eu não confio em nenhuma instituições dos humanos para decidir isso. Obviamente, eu estou ouvindo especialistas na epidemiologia ou ciência na questão do Covid. E estou ouvindo especialistas das eleições para saber se uma eleição sofreu fraude. Mas eu não confio nessas especialistas nem outros para proibir dissidência. Tudo precisa ser questionado. E qualquer pessoa que está aplaudindo um regime da censura, qualquer regime, mas muito pior, um regime que está sendo implementado para as empresas que não estão dentro do processo democrático, para mim são autoritários perigosos. Acho que é muito preocupante esse processo. E quero começar a falar que é um pouco irônico que os alvos dessa investigação são as pessoas que eu odeio mais do que quase todo mundo. Eu processei Oswaldo Eustáquio quando ele mentiu sobre minha mãe, negando que ele tinha câncer na última estágio da vida dela, 3 meses depois ela faleceu. E essa provocou muito ataques contra minha mãe nas redes sociais da minha mãe quando ela estava morrendo de câncer. Ele é um lixo. Ele acusou eu e David que estamos molestando nossos filhos, abusando eles sexualmente. Não tem uma pessoa que eu odeio mais do que Oswaldo Eustáquio. Orlando Santos mentiu sobre nós muitas vezes, espalhando, publicando fake news. O Daniel Silveira, eu acho que é um psicopata. Quando eu fiz testemunha no Congresso Nacional sobre Vaza Jato, ele sentou, não sei, 15 metros da distância de mim, olhando para mim com esse rosto de violência, como foi óbvio que ele queria me matar, e se ele conseguisse me matar na época, ele me mataria sem dúvida nenhuma. Então, essas 3 figuras que estão o alvo do processo do STF são pessoas que eu acho que são as pessoas mais feias no mundo. Apesar desse fato, eu posso também avaliar o processo da perspectiva do presidente que está sendo criado. Se o Daniel Silveira cometesse crimes, eles deveriam processar Daniel Silveira, vai para o tribunal, apresentar a evidência mostrando que ele é culpado, deixa ele ter os direitos que o réu tem o direito de ter sobre a Constituição e dar ele um processo justo e decidir se ele é culpado. E se ele é culpado, deveria punir ele como todo mundo. Eles não estão fazendo isso. Onde é o processo do Daniel Silveira? Onde está a evidência sendo apresentada pelo Alexandre de Moraes e outras pessoas? O Alexandre de Moraes é o vítima do crime, porque eles estão atacando e ameaçando ele. Ele é a polícia investigando o crime, mandando a Polícia Federal para fazer busca e apreensão, e também o juiz, condenando eles sem o julgamento. Isso é obviamente perigoso. Imagina um juiz do STF, que agora tem 2, indicado pelo Jair Bolsonaro, que vai decidir copiar esse processo para perseguir blogueiros da esquerda como Brasil 24/7, o DCM e outro financiado pelo PT,
E depois disso, mandaram a prisão do deputado do PT, o PSOL, o PCdoB, e também perseguir os ativistas da esquerda. Não é difícil entender por que isso é tão perigoso. Na realidade, o foro privilegiado foi criado exatamente porque o ditador militar estava fazendo isso o tempo todo. Quando tinha um deputado eleito que foi um pouco contra o ditador militar, eles acusaram ele de ser corrupto, tirou ele e prendeu ele sem julgamento. Isso é um poder perigoso. Então, se você me pergunta se o Oswaldo, se Daniel da Silveira, se o Alan dos Santos deveria ser preso, eu falaria talvez. Mas eu quero ver um julgamento, eu quero ver um processo com transparência, com evidência, com proteções que todos os réus deveriam ter antes de ser preso. E isso não está acontecendo e, para mim, criando um precedente muito perigoso.